João 10, texto de referência. Eu e o Pai somos um. João 14, 10 e 11. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Agora eu vou pular para os tópicos da lição, que o tópico 1 ele vai falar sobre o Deus Pai, tópico 2 o Deus Filho, e o tópico 3 o Deus Espírito Santo. O autor ele tentou apresentar as funções, vamos dizer assim, as funções de cada um, mas é muito difícil a gente falar da função de Deus, da função do Senhor Jesus, porque nós cremos que Jesus teve sim uma função, mas o próprio Jesus, o Pai estava nele. E quando Deus criou as coisas, né, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, né? Ou seja, o Verbo também estava na criação. Mas de qualquer forma, a gente distribuir as funções, tá? Dá para distribuir as funções, mas eles estavam em todos e juntos e unidos, se é assim que nós podemos dizer. Vamos lá. Deus Pai. Efésios 4:6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aí o autor fala do Deus Criador. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. O autor coloca aqui um texto que eu achei interessante, que ele diz assim, que o que mais impressiona é que o mar não derrama, nem o firmamento cai. Ele vai dar um exemplo, nenhum artista plástico renomado, como foi Roberto Burle Marx, conhecido internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista, poderia descrever ou desenhar a natureza de Deus com tamanha formosura. Não tem comparação, né? Não tem como você comparar com artistas homens, aquilo que Deus criou, a formosura, a grandeza, a beleza, a complexidade. Quando nós vemos o Deus Criador, não tem como comparar com nenhum artista. Os detalhes, e a gente pode olhar na criação como um todo, mas você pode olhar a criação desde de uma simples formiga. Vamos só deter numa formiga. A complexidade que é um inseto. Quantos milhões de insetos existem, cada um com suas funções? Vamos pegar uma abelha. Olha só o trabalho que a abelha faz. Aí você vai pegar cada animal. Às vezes a gente fala assim, o do urubu, que é carniça, fala mal. Mas a gente vê o trabalho que o urubu faz, vamos dizer assim, a prestação de serviço que ele faz ao ir lá e comer, recolher toda aquela carniça, né, de algum animal que está morto, que está em decomposição. Toda a criação tem função, tem complexidade, tem detalhes, é uma coisa assim que não precisa ser cientista, não precisa conhecer, buscar a complexidade, é só você imaginar um pouco. Eu costumo dizer, né, se você imaginar a complexidade da gente, da nossa simplicidade, aquilo que nós conhecemos no nosso tempo de escola, a distância exata entre a Terra e o Sol para que fosse possível existir vida, a complexidade da criação. Existe uma distância exata, existe a camada
de ozônio que nos protege dos raios do sol, ou seja, ela filtra aquele ar, alivia e nos entrega, né? E aí alguém vai dizer que isso veio a existir a partir daquilo que não existe. É só pensar, gente. São coisas tão milimetricamente arquitetadas, ou seja, a gente vai para construir uma casa, um prédio, se chama um arquiteto, o cara vai desenhar, vai lançar nos programas de computadores, vai fazer toda a estrutura, ou quando vai criar qualquer outro tipo de coisa. Gente, a complexidade de tudo. Você vai para criar um computador, um programa, um software. Eu desenvolvia sites para fazer um mecanismo tal, e a programação que vai naquilo, a complexidade daquilo. Agora, imagina da criação de todos esses detalhes, milimetricamente falando. Esse é o nosso Deus Criador. E aí vem, o autor coloca ele como o sustentador. O movimento da Terra, devemos a ele, as estações do ano, olha só. O equilíbrio da natureza e do universo como um todo está na palma das suas mãos. Ele é o controlador supremo. O ser humano, mesmo o mais intelectual, não consegue explicar tamanho milagre. Foi Deus que determinou todas as leis que regem o universo. Por isso, nada sai do seu controle. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Além dele ter criado, agora ele mantém, ele sustenta. A gente vê as estações do ano, o que acontece em cada estação do ano, a chuva, o sol, como que funciona o clima, o cuidado que Deus tem com o planeta, apesar de nós, seres humanos, estarmos destruindo com aquilo que Deus como responsabilidade. Deus deu as coisas mínimas para a gente cuidar, porque Ele sustenta o principal e as coisas mínimas a gente destrói, né? A gente estraga, às vezes eu costumo dizer que a gente, às vezes, no jogar um papel de bala no chão, a gente está dando mau exemplo como cristão. E às vezes a gente lembro, não vou falar mais do São Paulo, que é onde a gente vivia aquelas enchentes, aqueles problemas todos no período de chuva de verão, e a gente criticava o governo e tal, mas você passava ali naquele córrego Aricanduva, tinha sofá, tinha pneu. Poxa, será que é culpa só do Estado? O ser humano está destruindo a própria população, o homem como um todo causa esses problemas, por não pensar em cuidar. Se os outros não vão fazer, mas cada um no particular, poxa, vou cuidar disso, vou cuidar daquilo, porque Deus está fazendo a parte, Ele está sustentando tudo isso, e a pequena coisa, os pequenos detalhes a gente deixa de fazer. Mas é bom a gente refletir em lição como essa, para a gente também, da nossa parte, cuidar, zelar daquilo que Deus nos entregou. E Ele também é o provedor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4,19. Quando Deus nos criou, Ele era sabedor de todas as necessidades, por isso Ele é provedor de todas elas. Tá aí uma coisa que a gente tem que mentalizar, né? E às vezes a gente se esquece disso. E as questões, às vezes nós vivemos ansiosos, né? Foi até dito aí recentemente o texto de Mateus, que o Senhor cuida das árvores, que elas não trabalham, né? Não semeiam, mas o Pai cuida, né? Quem dirá a gente? Quem dirá a gente, foi criada a sua semelhança, a sua imagem, Ele não vai prover as nossas coisas. É que às vezes nós somos impacientes, a gente sofre antecipadamente sem esperar que as coisas aconteçam. E a gente tem que se apegar
com fé e crer que Deus há de prover. Ele, além de ter criado, além dele sustentar, ele irá prover aquilo que nós estamos a precisar de acordo com o querer e vontade. Agora nós vamos entrar no Deus Filho, que vai dar como exemplo o texto de João, do Evangelho de João, que está no capítulo 1, que é: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Depois ele vai pular no trecho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai, mesmo sendo em forma de Deus. Nós entramos na lição do Deus Filho. Acredito que quando nós passamos a conhecer Jesus, vou dizer assim, nós começamos a entrar no campo da intimidade de Deus. Nós começamos a conhecer a Deus mais a fundo, mais profundo. Conhecer Jesus é conhecer Deus em intimidades que a gente jamais poderia conhecer. E isso justamente porque ele nos amou de tal forma, Deus, né, tirar a sua roupa de Deus, tirar os seus superpoderes, vamos falar numa linguagem mais popular, deixar tudo lá e se fazer como a gente, e vir aqui trocar ideia com a gente, fazer um churrasquinho com a gente, comer do lado da gente, para justamente nos resgatar. E então, em Cristo, que se fez humano, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, ou seja, toda essa engrenagem, toda essa estrutura, toda essa complexidade que nós estamos falando, esse que se fez tão pequeno, estava lá. Tudo foi feito por ele e para ele. Que impressionante, que coisa mais linda, vamos dizer assim. Por isso que quando nós falamos de Deus, que Deus é amor, ou do amor de Deus, não dá para olhar para outros tipos de religião, de religiosidade. Só na fé cristã, na pessoa de Cristo, nós vemos a manifestação do amor de Deus de uma forma clara e explícita. Onde você vê, se você vamos aí pegar uma pessoa importante, uma pessoa muito rica, um milionário, um dono de uma grande empresa, ele se desfazer de tudo que ele tem, se colocar como um mendigo, só para ver como é a convivência dele, só para ver como que é. Agora, isso pode até acontecer, mas o mais impressionante é o que criou tudo isso se fazer tão pequeno como a gente, caminhar do nosso lado, justamente para nos resgatar, nos salvar, nos perdoar. E aí vai entrar um dos pontos que ele é o libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus não só liberta da ignorância espiritual ou concernente à salvação, mas também liberta oprimidos e cansados. Jesus liberta endemoniados, liberta de doença do físico e da alma. Eu costumo dizer que nós, cristãos, podemos passar momentos tristes, momentos de tristeza. Mas nós nunca, quando nós conhecemos Cristo verdadeiramente, nós nunca seremos tristes. Nós passamos por momentos tristes, mas ser triste, ser infeliz, quando eu olho para a minha vida, não como pessoa, mas por entender o Cristo, por entender a Jesus, por reconhecer o que ele fez por mim, eu falo, poxa, eu sou feliz. Eu posso ter meus momentos difíceis, complicados, de tristeza, de dor, de luto, mas eu não sou infeliz. Mas essa felicidade, eu
é por causa de Cristo. Eu não consigo colocar essa alegria, essa felicidade que já está dentro de mim. Eu não consigo imaginar se eu não conhecesse Jesus. Eu não consigo imaginar a felicidade que eu olho para dentro de mim e enxergo, apesar de um monte de defeito que eu tenho, apesar dos meus momentos de ansiedade que eu passo, de preocupação e tal, mas existe algo que eu olho para dentro de mim, poxa, eu sou feliz, eu creio tão profundamente no Senhor Jesus que isso preenche-me vamos dizer assim, o vazio existencial que algumas pessoas têm, isso me preenche de uma forma tão completa que quando, apesar de eu passar momentos de tristezas, eu olho para dentro de mim e falo, não sou triste. Apesar, eu lembro quando a minha mãe faleceu, eu estava aqui em Portugal, não pude ir no velório, eu tinha imigrado para cá. Poxa, eu vivi momentos tristes, mas eu nunca questionei Deus, questionei Jesus, pelos momentos difíceis. A Denise, minha esposa, perdeu o irmão dela também, a gente morando aqui em Portugal. Nós sofremos dificuldades emocionais, momentos de tristezas. Isso foi só um dos casos, mas foram muitos. Mas a gente nunca olhou para dentro de nós e nos questionamos, porque isso é o libertar. Quando Jesus nos liberta, a gente vive os problemas da vida, a gente vive as dificuldades, as tristezas, mas nunca você vai se questionar, ó Deus, mas você vê felicidade. Lá no fundo você vê felicidade, porque você sabe que a nossa certeza é na eternidade, não é aqui nesse tempo presente. Jesus é o mediador. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque ninguém pode pôr, esse é o texto de Atos 4, depois nós vamos ter aqui o texto de 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente em Jesus, o Filho do Deus vivo, há salvação. 1 Timóteo 2:5. Há diversos textos que, para nós seres humanos, só aponta para Cristo. Ele é o que vai mediar entre nós e o Pai, entre nós e a eternidade. É somente por Jesus que nós vamos conseguir chegar a ser semelhante a Ele. Tem um texto que diz, não vou lembrar onde, que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Jesus se fez semelhantes a nós, para que um dia nós pudéssemos ser semelhantes a Ele, em corpo de glória, em corpo sem a ser habitação do pecado e ser habitação da morte. E isso é tão impressionante, e isso só é possível através do nosso mediador. Não há nenhum outro nome. E há pessoas que vão em busca de Maomé, outras vão em busca do Kardec, outras vão em busca aí do Chico Xavier, outras vão em busca aí de um monte de nome, outros vão em busca de santos, né? Os santos dos católicos vão se ajoelhar perante lá um santo qualquer, vão fazer as suas petições, vão fazer da própria Maria como se fosse divina, a própria Maria, mãe de Jesus, e vão ficar nela regando, pedindo as suas petições. E Jesus está olhando ali de lado, poxa, por que não vem direto a mim, né? Fala direto comigo. E as pessoas buscam mediadores diferentes, onde formam as idolatrias. Jesus, o nosso Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é o plano de resgate de Deus
para o homem que pecou, que falhou, que se distanciou de Deus. Ou seja, o homem no Éden distanciou. Mas você vê que interessante, Deus veio até o homem propor uma reconciliação. Jesus se fez carne, se tornou nosso Salvador para nos salvar. O homem auto se condenou, mas Jesus veio para o mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas sim salvo. Eu vou entrar agora a respeito do Espírito Santo, que nas Sagradas Escrituras o Espírito Santo é expressamente chamado de Deus. Jesus vai chamar o Espírito Santo de o Consolador, trata-se da tradução da palavra grega, né, parakletos, que significa literalmente alguém que é chamado para ficar ao lado do outro para o ajudar, que é a presença consoladora. Ele habitará nos seguidores de Jesus para sempre. Na ausência física de Jesus, ele atua como um emissário, intercedendo, confortando e consolando os seus. Eu gosto muito Eu estudei muito no passado sobre o Espírito Santo. Eu estudei muito. Antes de eu ser cristão, eu tinha um conhecimento distorcido da pessoa do Espírito Santo, porque o próprio Espiritismo distorce isso. E eu sou prova viva do trabalhar, do convencer do Espírito Santo de forma interior. É impressionante como ele nos incomoda, nos trata, move em nós. Você não tem como dar o crédito de alguém que está em caminhos tortos, em caminhos distorcidos, em caminhos em que não te leva à salvação, mas à perdição. E algo dentro de você começa a lhe convencer e começa a lhe apresentar nas sagradas letras, nas escrituras sagradas, o Cristo, como ele é. E aí, o Espírito Santo lhe apresenta o Cristo, ele lhe convence, né? Porque ele vem nos fazer lembrar de tudo que o Senhor disse enquanto na Terra. E aí, o Espírito Santo, ele trabalha em você, você conhece o Espírito Santo lhe ensinando a conhecer o Cristo, verdadeiramente a cruz. E eu sou prova viva de sentir esse trabalhar de Deus. Aí vem a questão do convencedor, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Então, eu costumo dizer, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me procurou pela internet para pedir oração para o esposo. Essa é uma jovem que é cristã e o esposo ele é espírita. Por conta dos vídeos que eu publico na internet, às vezes algumas pessoas pedem ajuda. O que eu faço? Meu marido é espírita, eu sou cristã, pede ajuda em oração. E um dos meus conselhos é orar. Eu não peço para confrontar. Ora, porque é o Espírito Santo que vai começar a tratar dessa pessoa. E eu mando a pessoa orar, porque eu falei para essa pessoa que antes de eu me converter, alguém orou 10 anos por mim e pela minha família. E aí você vê o fruto da oração e o trabalhar do Espírito Santo. E aí entra também a questão do Espírito Santo intercessor, que da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que coisa, até nisso Deus se preocupa com a gente. Às vezes a gente vai orar e falar um monte de coisa que não é para pedir, ou enfim. Mas aí o Espírito Santo não se preocupa com isso, eu sei qual que é a intenção, eu vou levar isso ao Pai da maneira correta.
Então, nós, às vezes, nos preocupamos. Claro que nós temos que tentar falar com Deus da melhor maneira possível. Nós somos humanos perto da grandeza, da santidade, da perfeição de Deus. As nossas palavras puras e simples, então, talvez não chegaria da forma mais adequada. Mas o Espírito Santo vem cá, você ser o intérprete, eu vou traduzir tudo conforme é, e Deus vai, sim, tratar de vocês, cuidar de vocês. E aí eu vou comentar com vocês que tentar explicar a Trindade é o mesmo que tentar explicar a natureza de Deus, porque a lição trabalhou muito bem os atributos de Deus, mas falar da natureza de Deus, explicar a natureza de Deus e explicar a Trindade é muito complexo. E aí nós vamos... a questão da palavra Trindade, ela realmente não existe na Bíblia, que vem os questionadores a nos falar, a nos questionar sobre isso. Mas a origem da Trindade é a Bíblia. A palavra em si não está na Bíblia, mas a origem está na Bíblia. Deus, ele não é dividido em três pessoas. Deus é composto por três pessoas, sendo a forma que ele decidiu, ele quis se revelar a nós. É óbvio, né, que Deus ele se apresenta como único Deus. Só que o seu amor é único, sua graça é única, sua misericórdia, sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, a sua sabedoria, o seu poder é único. E ele não se divide. É indivisível. Deus pode se apresentar e se revelar em três pessoas, mas tudo isso, a sua essência, ela é única. Há ações de Deus que Deus vai se apresentar como Pai, e há ações de Deus que Deus vai se apresentar como Filho, e há ações de Deus que Deus vai se apresentar como o Espírito Santo. Como eu disse, tem coisas que eu sinto que é o Espírito Santo. Tem coisas que é com o Senhor Jesus. Tem coisas que a gente fala, ó Pai, né? Na nossa vida, nas nossas orações. E tem coisas que às vezes nós sentimos também a forma com que ele quer se mostrar. Dá para a impressão que essas, vamos dizer assim, essas distribuição de função, conforme até o autor separou aí na lição, dá até para a gente entender que é uma forma de Deus também nos ensinar a sermos organizados. Ainda que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai está no Filho e Espírito Santo, mas ele se revela de formas diferentes, em funções diferentes. Dá a impressão que ele está querendo nos ensinar a nos organizar e dizendo que Deus ele é organizado e vou distribuir aqui funções dentro da minha essência, dentro das pessoas composta na divindade. Tanto que quando Jesus falava, né, do Consolador, é interessante que ele vai dizer que o Espírito Santo, que o Consolador, ele ia ao Pai, mas não nos deixaria nós órfãos. Então, mas que ele enviaria o Consolador, ou seja, ele vai e o Espírito Santo vem. Só que quando ele fala assim, isso está em João 14, 23, ele falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha a pluralidade, o plural aqui. Ele falou, vou enviar o Espírito Santo, que é a função, mas quando o Espírito Santo está em nós, a presença do Pai e a presença de Cristo habita em nós. Por isso que Jesus fala, viremos para ele, faremos nele morada. Por isso que Paulo fala, nós somos templo do Espírito Santo, certo? Mas tem hora que ele fala, Cristo vive em mim. Ou seja, as aparentes distribuições de funções entre as pessoas da Trindade, para mim é uma forma de Deus mostrar ser organizado. Mas o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai está no Espírito Santo, porque eles são indivisíveis. Não tem como dividir.
E, e o mundo e suas leis, né, elas foram criadas também de forma organizada, que nós comentávamos agora há pouco. Quando a gente olha para o nosso corpo humano, os nossos órgãos, né, como funciona, né, coração bombeia sangue, o funcionamento do rim, o funcionamento do pulmão, enfim. E tudo funciona de forma organizada, até para a gente exercer funções, ou qualquer instituição, qualquer empresa, até a igreja, ela precisa se organizar, distribuir funções e agir. Parece que esta distribuição de função é até um ensino para nós, porque isso tem que se harmonizar. Em tudo na vida deve haver uma organização e cada um deve sim ter funções. E dentro de uma empresa são diversas pessoas realizando funções diferentes, porém se trata de uma única empresa. A igreja também tem os seus membros, cada um executa suas funções, mas nós somos uma igreja, como o Cristo falou, nós somos um corpo, né? Cada um tem as suas funções. E então Deus, apesar dele ser absoluto, mas assim ele se faz para nos ensinar. Uma vez eu vi, não sei se foi o Michel que comentou, mas é uma questão, e eu vi também um vídeo do professor que é cientista Adalto Lourenço, não sei se vocês conhecem, que é um físico brasileiro, que trabalha no campo da ciência, ele é cristão, e ele estava falando a respeito da presença do 3 na criação. A gente estava falando sobre o tempo. Se você vê o tempo, tem passado, presente, futuro. Aí se você falar assim a respeito do espaço, tem altura, largura e profundidade, 3. E aí ele foi explicar sobre a base da matéria, sobre os átomos, que eles também têm característica tríplice, né? Ele falou que os átomos é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Aí ele foi as cargas elétricas positiva, neutra e negativa. Daí ele falou assim: a própria existência do universo precisa de tempo, espaço e matéria, sempre 3. Ele falou: sistemas básicos para a vida na Terra, solo, água e ar. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. E aí ele explicou diversas coisas, falou: as células, o sangue, a pele, tudo é composto. 3 em 1. A pele, para ser pele, ela é composta de 3. O sangue é composto de 3. Células é composta de 3 para ser a célula. E aí ele fala, isso não foi inventado pela ciência, isso foi descoberto pela ciência. E né, aí nesse assunto eu costumo dizer que eu defendo uma teoria que nós, os seres humanos, eu adoto a ideia da tricotomia. Sei que tem muitos cristãos que são dicotomistas, né? Eu acredito que o homem é formado de corpo, alma e espírito. E a minha maior base é a Trindade. A minha maior base para entender que eu sou formado, ainda que eu respeite isso, não vai mudar em nada se alguém acreditar que o espírito e a alma é a mesma coisa e vice-versa. Isso não vai mudar em nada na fé, na salvação de ninguém. Mas o eu estudar, eu pesquisar, eu entender sobre nós, vida, eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. Justamente por causa do 3, da semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos ver a manifestação de Deus, por exemplo, que interessante, no Antigo Testamento, Êxodo 3,15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vosso pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que 3? Por que ele tem que se apresentar como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Poderia ter mais um patriarca, mas não poderia continuar. Por que não colocar o José lá na lista? Mas ele se manteve no 3. Porque Deus se apresenta como Deus de Abraão,
Deus de Isaac, Deus de Jacó. Obrigatoriamente as pessoas apresentavam 3 vezes o nome de Deus. E aí, outra coisa interessante, esse texto é baseado é tirado da visão de Isaías do capítulo 6. Aí, a visão de Isaías do capítulo 6, eu vou pegar só aqui o verso 3, é interessante. Ele falava assim, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército, e toda a terra é cheia da sua glória. Numa visão de Isaías, por quê? 3 vezes santo. Não é por acaso. Eu vejo a presença da Trindade em todas as Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo. Aí você vai ter lá, por exemplo, a visão de João, em Apocalipse 4:8, muito semelhante a essa de Isaías. Um está lá 800 anos antes, outro está lá 800, 900 anos depois, e Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham cada um de perse 6 asas, e ao redor, e por dentro estava cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, de noite, dizendo, não descansavam de dia, dizendo, Santo, Santo, Santo. Aí ele lá, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. A presença, para mim, é notório, é claro, da Trindade, das 3 pessoas, até nessas visões, nesses detalhes, Deus se apresentar em 3 vezes, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e este clamor de Santo, Santo, Santo. E não entendo que isso é por acaso, mas desde do Antigo Testamento, Deus se revela de forma individual entre o anjo do Senhor. Acredito que Cristo se revelou muitas vezes no Antigo Testamento, o agir do Espírito Santo pelos profetas, o agir de Deus, a poderosa mão de Deus. Então, as pessoas da Trindade estão o tempo todo nas Escrituras, e Deus, desde o Antigo Testamento, se revelou. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Santo, Santo, Santo. E assim vem, e na pessoa de Cristo, na revelação de Jesus, isso torna muito mais claro ao Senhor Jesus se apresentar, ensinar, falar do Espírito Santo, prometer o Consolador, e aí na revelação, através do Senhor Jesus, isso fica muito mais claro. E aí eu quero finalizar já a minha parte, vou ler a conclusão da lição do autor, que ele diz assim: por tudo que se deve agradecer, devemos ser gratos a Deus por ter nos revelado tamanho mistério. Mas entender, acho que a Trindade é entrar, sim, em um campo da intimidade de Deus. De um lado que talvez muitos aí queriam conhecer e não conheceram ainda. Quando a gente tem essa visão, sente a presença do agir do Espírito Santo, entende Cristo, sua missão, a sua graça, e quando a gente olha para o nosso Pai, o sustentador de tudo, o que nos provê todas as coisas, nós devemos ser gratos, né? Que o Pai nos criou, o Filho nos remiu e o Espírito Santo nos santifica. Amém? Deus abençoe.